Bem-vindo, pessoal, Claudio Segal de novo no meu canal. Quero falar um pouquinho sobre criptomoedas, sobre o mercado, sobre uma movimentação das últimas semanas. Nós estamos vendo aí uma série de moedas, série de altcoins sendo tiradas das principais exchanges do mundo. Isso tudo que está acontecendo é um movimento previsto, que já se previu há 2 anos atrás, é o que todo mundo chama de apocalipse das altcoins, não é? Então já havia uma previsão de que em algum momento o mercado expurgaria uma quantidade de criptomoedas, não é? E o mercado fosse se afunilando para moedas sérias, moedas com utilidade, não é? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, de forma bastante metafórica, vamos dizer assim. Eu quero usar algumas metáforas para a gente entender o que é o mercado de cripto. Eu vou usar um esporte conhecido, que é o futebol, para você entender o que é que aconteceu no mercado de cripto. Em algum momento existe um esporte muito grande chamado futebol. Futebol, na minha metáfora, futebol igual dinheiro, né? E há 10 anos atrás, um suposto codinome Satoshi Nakamoto deixou um legado econômico, né? Que foi o Bitcoin, e em algum momento ele criou uma criptomoeda que fosse a futura substituta da economia no mundo. Isso já está acontecendo, ou seja, a economia já está entendendo que é necessário, é possível que você utilize o Bitcoin como moeda corrente, ou aliás, as criptomoedas como moedas correntes em nichos econômicos. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que vão acontecer uma série de nichos econômicos, odontológicos, médicos, clínicos, automotivos, seguros, economia, compra e venda de produtos. Uma série de criptomoedas vão atender a pequenos nichos econômicos. Voltando para o álbum de figurinhas, eu costumo dizer que uma criptomoeda é como se você colecionasse um álbum de times de futebol, da Copa. Eu me lembro que eu fazia isso quando era pequeno. E que cada altcoin significasse um país: Camarões, Itália, França, Alemanha, seja lá que time, né? E no começo dessa economia nasceram uma série de altcoins, uma série de moedas, e ocorreu um frisson de movimento, que é a conversão de dinheiro fiduciário para a criptomoeda, e uma corrida para acertar quais eram as criptomoedas que seriam o futuro da economia, não é? Então eu costumo dizer que naquele momento todo mundo comprou um álbum e todo mundo queria trocar figurinhas. O cara faltava o goleiro de Camarões, o atacante da Alemanha, o centroavante da Itália, as 2 estrelas do Brasil, e todo mundo estava nesse frisson de troca de figurinhas, tá? Para acertar qual era a melhor criptomoeda para se investir, né? Hoje esse mercado já está muito consolidado, né? Já se sabe o futuro dela, né? E o que é que vai acontecer nesse momento? Só para a gente entender, nós estamos vivendo um momento onde muita gente já tem o seu álbum de figurinha completo, as grandes economias estão absorvendo as principais moedas, em especial o Bitcoin. Você pode ter certeza que ele tem grandes volumes acumulados nas grandes corporações e bancos, não é? E cada vez menos há trocas. Quanto mais passa o tempo, menos se troca essas criptomoedas, e essas trocas passam a acontecer cada vez menos, não é? Então, 2 coisas aconteceram no jogo. O volume reduzido de trocas faz com que algumas exchanges, e as notícias são recorrentes nas últimas semanas, fechem as operações porque já não há volume de troca suficiente para gerar rentabilidade. Algumas delas já perceberam que algumas altcoins não terão necessidade, não é? E isso faz com que o mercado vá se afunilando de tal forma que algumas centenas de moedas, criptomoedas, vão sair do mercado. E eu quero falar o que é necessário para sobreviver nesse mercado, e aí eu vou falar de LQX para você entender. Segão, por que o LQX tem um grande futuro na economia digital brasileira e talvez mundial? Nesse momento o Brasil é o grande potencial dessa criptomoeda. A primeira coisa que eu preciso entender nessa situação, primeiro, ela não é um token ERC20, ela não foi gerada de forma aleatória através do Ethereum, que é onde estão as principais moedas sem valor. Ou seja, você vai lá, para você entender, para criar uma criptomoeda no Ethereum você leva 5 minutos, você escolhe a quantidade, o valor e cria uma criptomoeda, e ela tecnicamente ela é um token digital. Se ela vai ter valor ou não é uma outra história, se ela vai ser usada por um golpe ou não é uma outra história. O que é que aconteceu com o LQX? O LQX é uma criptomoeda com blockchain próprio, já minerado há uns bons meses, ou seja, ela já passou por todas as provas necessárias e cumpriu todos os procedimentos de mercado para ser uma criptomoeda minerável. Nesse momento, a maior parte da mineração é feita por máquinas S9, uma tecnologia anterior que já não é mais utilizada
no Bitcoin. Então ela usa uma estrutura ASIC, na verdade, de mineração, que enfim, alto poder de processamento, estamos falando de 17 terahashes por máquina, né, que são os S9. Então esse é o primeiro item, ela hoje é uma moeda minerada. O segundo ponto, o que é que está acontecendo com o álbum de figurinha de todas as criptomoedas do mercado, tá? A próxima missão das criptomoedas, com exceção do Bitcoin e algumas poucas delas, o Bitcoin hoje é mais considerado uma reserva financeira, um ativo de reserva, o ouro digital, vamos dizer assim, até porque o protocolo Bitcoin não permite transação com tanta velocidade, o que é necessário para o fomento e crescimento comercial. O que vai acontecer é que algumas moedas vão precisar de tecnologia que demande velocidade de transferência e transação, né? Que tenham segurança e todos os pré-requisitos que o próprio Bitcoin tem. E isso o LQX já cumpre. Qual é o papel principal? Só para entendermos hoje. Hoje nós temos, eu vou citar algumas moedas principais do mundo: Cardano, IOTA, Dash, Bitcoin Cash. Uma série de moedas nasceram com o objetivo de serem moedas de transação comercial, porque são mais rápidas que o Bitcoin. A pergunta que não cala no mercado: por que essas moedas ainda não tomaram essa posição de moedas de compra e venda, de negociação rápida, tá? Ou seja, você não consegue hoje usar um Bitcoin para comprar um pão, porque você vai ter que esperar lá 5, 10, 15, 20, 30, 50 minutos, às vezes até 24 horas, 72 horas, para que a transação ocorra. E isso faz com que inviabilize a transação. O LQX, que é baseado, basicamente, foi desenvolvido a partir do protocolo X11 do Dash, tem um volume de transações muito grande, com grande velocidade, mas o grande diferencial que faz cumprir a próxima necessidade do mercado, que é não morrer como criptomoeda, é que ela já nasce com 200 e hoje aproximadamente 260 mil afiliados, tá? Já utilizando a criptomoeda, ou seja, ela já nasceu com um volume muito grande, com uma comunidade comercial interessada, com um nicho já formado. Como eu já falei no início do vídeo, as criptomoedas serão moedas de economia de nicho, elas não vão tomar o mundo imediatamente, mas elas vão tomar uma parcela determinada de mercado que já se relaciona comercialmente, e o LQX nasceu com esse princípio. Então, para concluir esse vídeo, o que é que uma moeda precisa, uma criptomoeda precisa para evitar o apocalipse das altcoins? Primeiro delas, ela não pode ser um token ERC20, tá? Porque você pode gerar tokens ERC20 sem nenhum protocolo, sem nenhum... Enfim, qualquer pessoa pode gerar uma criptomoeda através do ERC20, que é o Ethereum. Na verdade, ela precisa de um blockchain próprio, não é? Precisa gerar mineração real, ela precisa ter velocidade de transação, volume de transação, em especial o que diferencia o LQX de todas as moedas que se propuseram a serem meios de pagamento, ao contrário do Bitcoin, que é uma reserva financeira, é ter uma comunidade que utilize já essa criptomoeda e que fomente o crescimento dela. Que comparativo eu faço hoje? Se Nakamoto lançou uma criptomoeda há 10 anos atrás e largou num grupo de discussão o seu white paper e sumiu, e ganhou esse volume econômico, imagina hoje uma moeda que já tem mais de 250 mil usuários no Brasil. Uma parte desses usuários, talvez uma ínfima parcela de 10% esteja ao redor do mundo. Nós já temos algumas operações fora do Brasil, não é? Então ela já tem uma comunidade fomentando, e ela nasce agora com um banco, na verdade, não um banco ainda, uma fintech de pagamento, um marketplace próprio, que basicamente seria um mercado livre que vai pagar e receber em criptomoeda, uma comunidade de afiliados que tem interesse comercial nela. Então você tem um mundo já ao redor da LQX. Então, se eu fosse você, começava a guardar seus LQX, eu já faço isso. Obrigado pela atenção, sucesso, até mais!